Então, a continuação do Catecismo do Concílio de Trento sobre o matrimônio. Vamos ver agora as razões de ser do matrimônio. Agora vamos explicar as razões por que o homem e a mulher devem unir-se em matrimônio. A primeira é a união dos sexos diferentes, como eu havia falado, né? Não é a união dos sexos, a união dos homossexuais, mas dos sexos diferentes. Apetecida pelo próprio instinto da natureza, não contra a natureza, mas seguindo o próprio instinto da natureza e não contra a natureza, contrário à natureza. Baseada na esperança de mútuo auxílio, para que uma parte, amparada pela outra, possa mais facilmente sofrer os incômodos da vida. Então, uma das razões do matrimônio é isso, auxiliar o outro. E suportar a debilidade da velhice. Uma vez eu conheci um senhor já de certa idade, acho que 70 e poucos anos, casou com uma senhora de 30, 40 anos, mas por essa razão, pelo mútuo auxílio, né? E essa senhora cuidou dele até a morte, né? Amparou durante a velhice. Era um senhor já viúvo. A segunda razão é o desejo de gerar filhos. Não tanto para os deixar como herdeiros de seus bens e riquezas, quanto para os criar como seguidores da verdadeira fé e religião. Mostram-nos claramente as Sagradas Escrituras que era esta a principal aspiração dos santos patriarcas, quando tomavam esposas. Por isso, ao ensinar a Tobias como devia rebater o ataque do mau espírito, disse-lhe o anjo: eu te mostrarei quais são aqueles sobre quem o demônio tem poder. São aqueles que se casam com tais disposições, que lançam a Deus fora de si e de seu coração, e entregam-se aos maus apetites, à semelhança do cavalo e do macho, que não tem entendimento. Sobre eles é que o demônio tem poder. Depois acrescentou: receberás a donzela no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos do que por sensualidade, a fim de conseguires nos filhos a bênção reservada à descendência de Abraão. Então a Sagrada Escritura é sempre muito clara. Receberás a donzela, a moça, a senhorita, no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de ter filhos do que por sensualidade, como eu havia falado no catecismo anterior. Não é simplesmente por a pessoa vai se casar, eu vou me casar por amor, porque eu gosto dele, mas não porque eu quero ter filho, porque eu não gosto de filho, de criança, então é só simplesmente pelo prazer sexual, né? Ou pela sensualidade. Se alguma mulher já disser isso para vocês que não quer ter filho e tudo, pode se afastar, porque normalmente vai dar problema. Não querem a bênção de Deus, né? Que são os filhos. Este é também o único fim primário, porque Deus havia desde o início instituído o matrimônio, cresceis e multiplicais. Esse era o fim primário de Deus também. Portanto, crime é gravíssimo quando pessoas casadas impedem a concepção ou provocam aborto, outro crime hediondo, por meio de medicamentos. É o que foi discutido aqui, né? Os contraceptivos, as pílulas, pomadas, né? Todas essas coisas que vão contra a geração dos filhos, né? A procriação. Tudo isso é um crime, é um pecado grave. E o pior de todos eles é o aborto, né? Das crianças. Às vezes crianças com 6, 7 meses são abortadas aí em clínicas particulares, né? São assassinadas. E sabemos, né, segundo a doutrina da Igreja, que essas crianças abortadas não entram no reino dos céus, porque morrem sem o batismo. Ficam no limbo por toda a eternidade. Não podem gozar da visão beatífica de Deus, não serão beatos ou bem-aventurados.
Tal proceder equivale a uma ímpia conspiração de homicidas. Então, todas essas mocinhas aí, esses rapazes que usam preservativo, anticoncepcional, pílula, sei lá o quê, e frequentam clínica de aborto, vivem por aí fazendo o que querem, não é? Toda essa gente, essa geração, são uma conspiração de homicidas. São assassinos. As outras razões acresceu uma terceira. Depois da queda de nosso primeiro pai, depois do pecado original, quando a concupiscência começou a rebelar-se contra a reta razão, então no paraíso Deus criou o homem perfeito, com todos esses fins aí primários, a procriação, crescer e multiplicar, homem, mulher, tudo certinho, tudo correto. Mas depois da queda veio a concupiscência e a desordem no interior do ser humano. Mas já não é mais, o homem já não é mais governado pela reta razão, mas pelas paixões. E muitas vezes pelas paixões desordenadas, não é, como é o caso desses infelizes que nós comentamos anteriormente. Porquanto o homem perdeu a justiça em que fora criado. Quem, pois, sente a sua própria fraqueza e não quer tomar sobre si a luta contra a carne, não quer dominar as paixões e os instintos depravados, deve valer-se do matrimônio como remédio que faz evitar os pecados da incontinência. Então, às vezes, você vê que você é fraco, tem uma fraqueza, né? E que vai pecar, digamos assim. O melhor não consegue se controlar, você vê que é uma coisa insuportável, uma coisa muito pesada, é o matrimônio, se casar. Senão você vai viver aí a vida inteira, né? Cometendo pecados, né? Atos contra a natureza do matrimônio. Então é melhor se casar do que viver aí se prostituindo, digamos assim, né? Prostituição. Fornicação, né? São pecados graves. Então o matrimônio seria um remédio para esta pessoa. Nesse sentido escreveu o apóstolo: por causa da luxúria, tenha cada um a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Por causa da luxúria, né, os pecados sensuais, tenha cada um a sua mulher e cada mulher o seu marido. Mais adiante, depois de ensinar que, por causa da oração, convinha de vez, enquanto abster-se do débito conjugal, ele acrescentou a explicação: tornai, porém, a viver como de costume, para que Satanás não venha a tentar-vos por causa de vossa incontinência. Então é um contrato entre homem e mulher, né? Às vezes, por exemplo, tem um que diz assim: não, depois do casamento, né? Eu agora vou viver como religioso, né? Não vou me abster do ato conjugal. Às vezes é uma pedra de tropeço para o outro, né? Não pode ser, né? Tem que haver um contrato entre os dois. Não se pode um querer agora eu vou ser padre. Eu vou viver o celibato, a castidade, não tenho mais nada. Não pode. Tornai, porém, a viver como de costume, para que Satanás não venha a tentar-vos por causa de vossa incontinência. Então, às vezes, o marido não encontra em casa, vai procurar fora, na rua, né? Aí vai cometer mais outros pecados de adultério grave, né? São estas as finalidades do casamento. Deve ter uma delas em vista quem deseja contrair núpcias, de uma maneira santa e piedosa, como convém a filhos de santos. Não é se casar para fazer o que quer, né? Ou levar uma vida desregrada, segundo um desses fins. Santo, né? Filhos de Deus santos. Se a tais razões acresceram outras, que movam o homem a casar-se, e na escolha da esposa a preferir uma pessoa em lugar de outra, pelo desejo de deixar herdeiro, ou por causa da riqueza, formosura, nobreza de linhagem, afinidade de caráter, esses motivos não são em si reprováveis. Fulano é mais bonita, essa daqui, eu gosto mais dessa por isso, por aquilo. Ela tem um temperamento que bate com o meu e tal. Não são motivos em si reprováveis, porquanto não se opõem à santidade do matrimônio. Nas Sagradas Escrituras, não vemos que o patriarca Jacó merecesse repreensão porque a Lia preferiu a Raquel.
por causa de sua formosura. Preferiu a outra que era mais formosa. Tais são os pontos que se devem ensinar acerca do matrimônio. Os párocos, os padres. Considerado como sacramento, devemos explicar que o matrimônio assume um caráter muito mais sublime como sacramento. Até agora falamos as questões naturais, humanas, né? Mas no sacramento assume um caráter muito mais sublime e tende a uma finalidade incomparavelmente mais elevada. Apoiada na autoridade do apóstolo, a Igreja sempre teve por certo e averiguado que o matrimônio é um sacramento, instituído, né, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois assim escreve o apóstolo aos Efésios: devem os maridos amar suas mulheres, como amam os seus próprios corpos. A partir do casamento, é um corpo, né? Uma só carne. Então, do mesmo jeito que ele ama o seu próprio corpo, ele deve amar a sua mulher. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou sua própria carne. Ninguém odeia você mesmo. Bem. Pelo contrário, nutre-a e consagra-lhe cuidados necessários, né? Se alimenta, cuida do corpo e tal. Assim como fez Cristo a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo, carne de sua carne, osso de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Então nada desse negócio, né? Eu vou me casar, vou morar na casa dos meus pais. O negócio é esse. Você tem que ser homem, constrói a sua casa, sai, batalha, arruma um trabalho, arruma um emprego, né? Se ocupa de alguma coisa, constrói seu patrimônio. Não é casar e morar na casa dos pais, encher a casa dos pais de filho, de problema, de confusão. Vai contra a Sagrada Escritura, hein? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Então o homem tem que assumir certas responsabilidades, né? Tem que ser um homem de caráter. E serão dois, uma só carne. Este mistério é grande. Quero, porém, dizer que em Cristo e na Igreja. Então, eu gostaria de abrir um parêntese, né? Uma vez chegou uma pessoa assim lá no mosteiro e disse: eu quero me casar e tal, um rapaz. Aí o padre perguntou, né? Tá bom, aí o senhor já tem um emprego e tal, tem um trabalho? Aí falou assim: não, eu estou procurando seu padre e tal, não sei o que, mas tá difícil e tal. Mas eu vim marcar o casamento. Ah, tá. Mas o senhor tem casa própria, né? Para a esposa, vou morar onde e tal. Aí o cara falou assim: não, a gente tá vendo alugar um barraquinho aí e tal. Um AP. Um cômodo só com a cozinha e um quarto. Aí ele falou assim: como é que vai ser, né? Porque vocês vão ter filhos, né? Pressupõe-se. Então morar numa casa com um quarto, né? Um kitnet é complicado. Não, a gente tá vendo, não sei o que e tal. Até o padre: olha, resolva a sua vida e depois você volte aqui pra querer alguma coisa de sério. Eu não posso fazer um casamento assim. Então tirar essa ilusão da cabeça. É claro que ninguém vai casar depois que ganha na Mega Sena. Deus pode dar graça. Mas, todavia, é necessário que o rapaz, né, o jovem, o senhor, né, mostre-se capaz de que pode cuidar, né, da família, pode cuidar da donzela, da moça, pode amparar, pode cuidar da prole, pode educar, tem condições de pôr em escolas católicas, ou de dar aula, né, se é ocupar da educação dos filhos, porque se a pessoa não tem nada, né, aí vai casar para onde? Vai casar e vai morar onde? Já vou morar na casa da mãe da mulher, ou vou morar na casa dos pais dela e tal, porque não tem condições de... Então, muito cuidado antes de casar. Eu não sou pessimista, não sou contra os casamentos, eu sou alerta, né? Não se deve casar de qualquer jeito. O casamento, o matrimônio é um sacramento, e não se deve receber o sacramento de qualquer forma. Então, bem pensar no que vai fazer. E o padre falou: olha, eu não caso, tá? Enquanto você não se resolver na vida, enquanto você não chegar aqui e mostrar propostas concretas, eu não faço o casamento. Fácil será reconhecer quanta vantagem o sacramento do matrimônio leva sobre os casamentos que se celebram antes ou depois da lei mosaica.
apesar de que os gentios viam no matrimônio algo de divino e por isso mesmo consideravam contrários à natureza e dignos de repressão as uniões livres, os estupros, os adultérios e outras espécies de libertinagem. Então o sacramento elevou, né, o sacramento do matrimônio elevou a um alto grau a união conjugal. E de modo que ele dá graças, né, Deus concede graças e bênçãos por meio do sacramento do matrimônio, coisas que não haviam antigamente e que não há, por exemplo, em quem vive amancebado. Quem vive, né, amigado, né, com a pessoa sem receber o sacramento do matrimônio. Então tem gente que vive aí amigado junto há não sei quantos anos, mas a vida é um inferno. Ou vivem em pecados graves cada vez maiores, não podem receber a Sagrada Comunhão, não podem receber as bênçãos de Deus, morrendo nesse estado, vai para o inferno, né? Merece todas as penas e castigos do mundo, desse mundo e do outro, né? Vive uma vida infernal. Por quê? Porque não receberam a bênção de Deus, que se recebe no sacramento. Pelo contrário, os matrimônios católicos, né, são o céu na terra. Não estou exagerando. O matrimônio católico, santo, né, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a lei da igreja, é o céu na terra. Né? Você recebe graças extraordinárias. Os filhos, né, vão crescer e vão ser pessoas boas, de caráter, bem formadas, católicos de verdade, sinceros, porque tem a graça de Deus, tem a igreja. Quem vive sem a igreja, sem a religião, quem faz o que quer, né, não recebe nada, só castigos e maldições do céu. Né? E quando morrer também, né, não vão merecer o prêmio da bem-aventurança, coisa que aqueles que foram casados, né, vão receber. A família de Santa Teresinha do Menino Jesus é um exemplo, não é, da Sagrada Família, digamos assim. Nossa Senhora, São José, né, e Nosso Senhor Jesus Cristo são um exemplo de santidade e família. Então quem se casa na igreja recebe todas essas bênçãos. Quem vive amancebado, quem vive em adultério, em segunda união, o que for, né, não recebe graça nenhuma, pelo contrário, recebe a maldição, não é, a ira de Deus e a indignação de Deus. E, lembrando mais uma vez, é obrigatório. Tem gente que quer só casar no civil. O casamento civil para a igreja não tem valor nenhum, nada. A igreja recomenda que se casem primeiro na igreja e depois no civil. Porque tem gente que se casa logo no civil, né? Ah, vou lá no cartório me casar, hoje é o dia do meu casamento. Como se uma coisa, né? Vou me casar hoje, vou lá no civil, aí se casa lá. Aí às vezes já acha que pode cumprir os contratos, né? Consumar o matrimônio porque se casou no civil. E não pode, tá? É um perigo isso. Não podem viver juntos na mesma casa. Tem que viver como irmãos até o dia do casamento religioso. Por isso que primeiro deve vir o casamento religioso. Porque aí sim, de fato, você podendo ser homem e mulher, podem cumprir os atos matrimoniais, fazer o que for, procriar. E depois se casa no civil. A questão civil é simplesmente, entra aí nessa questão, nessa razão de amparar o outro, às vezes, né? Deixar bens para as crianças, para patrimônio, etc. Mas não tem nada a ver com Deus e com a igreja. Antigamente isso nem existia, esse negócio de casamento civil. Isso é coisa do Estado laico, da maçonaria, do diabo. Antigamente não tinha esse negócio, era só o casamento na igreja. Então antes de pensar em se casar no civil, pensar em se casar na igreja.